Olá, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais uma reflexão? Desta vez falando sobre o medo, né? Uma amiga minha, grande amiga, ela anda passando por medo por causa de um vizinho. Gente, ela nunca viu esse vizinho, nem sabe o nome dele. E ele perturbou tanto, batendo no muro dela. Ela disse que até viu que ele tinha pulado para o terreno dela e ela chamou a polícia, né? A polícia veio um pouco tempo depois e não deu em nada. E ela ficou se sentindo muito mal porque tinha chamado a polícia, né? Mas, sim, inclusive ela disse que ele querendo derrubar o muro, quer dizer, um muro que tinha sido o esposo dela que tinha construído, né? Mas minha amiga, não se preocupe não, você fez o que é certo, viu? Não se preocupe. Então vamos lá, sem perca de tempo, que Deus nos abençoe. As polícias, né, são órgãos do Estado que têm a finalidade constitucional de preservar a ordem pública, de proteger pessoas e o patrimônio, no caso, é o seu caso, né? Realizar a investigação, repressão dos crimes, além do controle da violência. O medo é um sentimento de viva inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário, de ameaça, pavor, temor, receio. Quem nunca sentiu medo? Sentir medo, eu comparo como um grande susto, é ficar paralisado. Tem pessoas que dão uma carreira dependendo da situação ou momento. É sentir pânico, é ficar suado, trêmulo, coração batendo a 1000 por hora. Geralmente, a pessoa sente medo quando está só ou quando se vê impossibilitado de se deslocar para outro lugar, sabendo de algo grave que aconteceu ou poderá acontecer. Ou até sonhando, né? Mediante um pesadelo, sentimos medo, ficamos apavorados, ou quando a sua imaginação lhe faz sentir medo. O meu filho caçula, certa vez, me disse que a nossa mente, vez por outra, costuma nos pregar uma peça, disse ele. Então, mãe, pregue peça nela também, para entender melhor. Ela nos engana, é tudo imaginação. Citarei alguns dos inúmeros momentos que passei e o que eu senti como consequência do medo. Quando éramos crianças, meu pai havia nos levado ao cinema para assistirmos Joãozinho e Maria e ficou na minha memória a imagem da bruxa malvada. No meio da noite acordei e vi um gigante enorme na cozinha de nossa casa. Fiquei apavorada, levantei rápido, nem calcei os chinelos e sem fazer barulho entrei no quarto dos meus pais, me deitei na cama deles, atravessada nos pés deles, procurando não tocá-los, e ali me acalmei e dormi rapidinho. É bom, né? Dormir na cama do pai e da mãe. Outra situação. Meu pai dava lanche na época do carnaval para a tribo indígena ou grupos de escola de samba que parassem em frente à nossa casa, que situava-se na praça principal da cidade. Quando eu via os índios com aqueles armamentos, com cara de mal, ficava com muito medo e me escondia rapidinho debaixo da cama e pensava que eles iriam nos atacar. Já casada, outra situação que eu passei, né? Grávida do meu primeiro filho, certa noite me acordei apavorada. Parecia ser um sonho bem real. Eu saía do meu quarto, olhava para a porta da saída e vi um rosto. Eu vou chamar de cara pálida. Só olhava para mim, era um rosto horroroso. Me acordei, me agarrei com meu esposo e ele disse, o que foi? E eu falei, eu estou com medo. Ele perguntou, medo de quê? Eu disse, não sei. Certo dia, eu saí de casa com meu filho Wagner. Estava indo para uma reunião. A caminho, na descida da avenida, que na época era estreita, só tinha mão e contramão e não tinha acostamento. Carro descia, carro subia. Eu dirigia um Fusquinha na época. De repente, uma enorme pedra
que se usa para construir alicerce, aquela pedra calcária, né? Vinha em nossa direção saltando. Entrei em pânico. Não tinha como frear de repente, porque o carro poderia virar e nem tinha acostamento. Pedi para meu filho se segurar no banco. Ele estava sentado no banco de trás. Na época, não era exigido o cinto de segurança. E eu gritei: Jesus! Aquela pedra passou por baixo do carro, nos sacudindo tudo, fazendo tremer. É tanto que amassou o piso do carro, mas glória a Deus, nada nos aconteceu. E quando a gente está com medo, a adrenalina sobe, fazemos o que não podemos dentro da normalidade. Eu passei muitos anos lembrando de um fato que aconteceu no nascimento do meu segundo filho. A bolsa, ela rompeu às 5h30 da manhã. Meu esposo me levou para a maternidade. Lá me examinaram e fiquei aguardando. Depois veio uma enfermeira e me levou para a sala de parto. Colocou-me na mesa de parto e me deixou sozinha. A contração vinha e eu tinha certeza que estava na hora do meu filho nascer. E eu com medo dele cair no chão e morrer. Eu tentava gritar, mas não tinha forças. Fiquei batendo palmas sem muita força. Vejam quanta irresponsabilidade nisso. A enfermeira vem devagar, chega junto de mim e pergunta: tá com vontade de fazer força? E foi logo chamar o médico e os outros auxiliares. Em questão de minutos, meu filho nasceu. Graças a Deus, ele nasceu com 52 centímetros e 4,3 kg. Qual a origem do medo? Por que a criança tem medo? Por que o adulto tem medo? Antes de falar acerca da origem do medo, eu gostaria de dizer que não é correto pai, mãe, professor falar tipo: bicho papão vai te pegar, lá vem o boi da cara preta, o lobo vai te pegar, você vai ficar no escuro e outras palavras temerosas para conseguir que uma criança lhe obedeça, fazendo-lhe medo. Essa não é a melhor forma de educar. Pode desencadear insegurança e outros problemas mais graves. Estimule a coragem no seu filho, no seu aluno, para quando ele for adulto ter condições de enfrentar os desafios da vida. No meu caso, meus pais não diziam nada do que falei acima, mas como eles viviam muito ocupados trabalhando, de certa forma não tinham muito tempo para estar conosco. Isto faz com que a criança sinta-se um pouco insegura e tímida. Mesmo tendo o amor dos meus pais por pouco tempo no dia a dia, louvo a Deus por ter compreendido meus pais, pela ausência deles involuntária. A família era numerosa, éramos 9 irmãos. Ter medo de perder os pais acontece muito nos primeiros 5 anos de uma criança. Como falei no início do texto, que me acordava e ia para a cama dos meus pais com medo. Era um medo inconsciente. Depois a criança começa a crescer e aparecem outros interesses. É um medo natural e inevitável para algumas crianças. É nessa fase da infância que a imaginação é muito fértil. Os pais precisam ajudar os filhos a dizer-lhes que essa imaginação não tem nenhum fundamento e que eles jamais irão deixá-los. Por isso, geralmente quando os pais saem para trabalhar, a criança pequena chora, porque acha que seus pais não irão voltar. Qual a origem do medo? Quando uma criança faz algo errado ou desobedece, ela procura logo se esconder, fica desconfiada, não é verdade? Ela ainda nem sabe falar direito, mas sabe que fez alguma coisa errada. Por quê? A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem uma lei, a lei moral, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa lei diz se meus atos estão certos ou errados. É a nossa consciência. Tudo que o homem fizer de bom, se não for para a glória de Deus, nada é.
O medo originou-se lá no jardim do Éden, como consequência da desobediência. É a certeza de que você errou e a certeza de que virá uma disciplina. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele comeu com ela. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. E ainda por cima, eles não assumiram a culpa, porque Deus havia avisado, ordenado para ele não comer do fruto daquela árvore. Geralmente, quando nós erramos, costumamos lançar a culpa em alguém. Procura-se logo uma justificativa para o erro. Pois é, começou lá no Éden também. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, botou a culpa em Deus. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Por causa desta desobediência, o pecado entrou no mundo e, como consequência, a morte. O homem, ao desobedecer, optou por dar o governo do seu coração, ou seja, os pensamentos, as intenções, a sua vontade ao diabo. E Deus optou amar o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu considero o maior milagre o da salvação. Quando me converti, Jesus Cristo mudou o meu viver. Agora não tenho mais medo de ficar só, porque Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele me libertou da escravidão do pecado e curou-me de traumas passados. Ler e estudar a palavra de Deus é a melhor coisa que eu já fiz. Ela é perfeita, ela ensina, ajuda, protege, livra do mal, nos dá alegria, nos fortalece, nos dá paz. Vejam isso que aconteceu, esse fato que aconteceu em Israel, quando a Síria queria fazer guerra a Israel. Certa vez, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, que era Eliseu, enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado. E assim se salvou. E isso aconteceu não uma nem duas vezes. Então se perturbou com este incidente o coração do rei da Síria. Ele chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele pensou que algum sírio estava indo lá avisar o rei de Israel para não passar por ali, porque eles iam ser atacados. E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã, uma cidade, né? Então enviou para lá carros, cavalos, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade.
E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou a Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Elias orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. Ele levou para o rei de Israel, né? E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu e foram para seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Aleluia! Lembram daquele versículo que eu citei no estudo de gratidão? A pessoa faz o mal para o outro e o outro só faz o bem, né? Só faz o bem. Aí os sírios desistiram de invadir Israel. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Lembro-me de outro testemunho meu. Em 94, fui com meu esposo na casa de um arquiteto. Eu havia feito o desenho da reforma de nossa casa. Lá chegando, enquanto meu esposo mostrava o desenho ao arquiteto, fiquei conversando com a filha dele, uma criança de 8 anos. Aproveitei a oportunidade para contar a história da Bíblia relacionada às crianças. Foi quando ela me disse que tinha medo de ficar no quarto dela à noite, preferia dormir no quarto dos pais. E eu li para ela passagens na Bíblia, 3 passagens, né? Na palavra do Senhor, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E Jesus Cristo falando, né? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. 2 semanas depois, voltamos na casa do arquiteto para receber e pagar a planta que mandamos fazer. Nem lembrava mais que tinha conversado com aquela criança. E ela veio a mim e disse: olha, eu não tenho mais medo de dormir no meu quarto. Não vou mais para o quarto de mamãe. Eu achei lindo, fiquei muito feliz e agradeci ao Senhor. Aquela criança não tinha mais medo, ela creu na palavra. Certa vez, Jesus estava no barco com seus discípulos. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Em outro momento, Jesus anda sobre o mar ao encontro dos discípulos. Os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais.
E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E agora, como terei fé? A palavra do Senhor diz que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Cada vez que nós lemos ou ouvimos a palavra de Deus, mais é acrescentada a nossa fé. A minha regra de fé e prática deve estar alicerçada na palavra de Deus. Em quem você está depositando a sua fé? É necessário crer, ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando? E a prova das coisas que não se veem. Quando eu não vejo, mas creio, isso é ter fé. Você acredita no seu esposo, no seu irmão, no seu pai, no seu filho, no seu amigo. Por quê? Porque você os conhece e sabe que o que eles dizem é verdade. O que eles prometem, eles cumprem. Você nem está vendo o que eles prometem, mas você acredita, porque você sabe que eles irão cumprir o que lhe prometeram, não é verdade? Por isso, conhecendo a palavra, você irá aos poucos tendo fé, passo a passo sua fé vai se fortalecendo. Então, por que temer? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus filhos, quando eram jovens, saíam à noite de casa para ir à igreja ou alguma festa com os amigos da igreja e demoravam para voltar. Eu ficava preocupada, tanto que me dava até insônia. Depois, lendo a palavra que diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, eu passei a dormir tranquila, certa de que o Senhor traria meus filhos em paz de volta para casa. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Talvez você queira me perguntar: ainda tens medo? Jesus Cristo falou: nesse tempo, muitos serão escandalizados. Ele estava falando acerca dos últimos dias. Trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tenho certeza de que você já se deparou com algumas situações que citei aqui. Diariamente temos visto nos telejornais notícias de violências, roubos, assassinatos, corrupções, enganos, traições. Acredito sim que estamos já no princípio das dores que a Bíblia fala. O Senhor Jesus Cristo nos manda: olhai, vigiai e orai. E ainda diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, ou seja, ser tentado e cair na tentação. Há uns 20 anos atrás, era possível sentar na calçada e ver as crianças brincando. Hoje não podemos mais fazer assim. Corremos o risco de sermos assaltados na porta de casa. Tememos até atender alguém que chega no portão de nossa casa. Nunca abra a porta para estranhos. As empresas põem à venda recursos de segurança e proteção para bancos e comunidades, grades para janelas e portas, cães de guarda, seguranças durante 24 horas, cercas elétricas, câmeras, portões eletrônicos e, com certeza, mais recursos que no momento eu não tenho conhecimento. Cada vez mais o mal vem se aperfeiçoando. Com certeza nos preocupamos sim com nós mesmos e nossos entes queridos. Ao sairmos de casa, seja para ir ao supermercado, ao trabalho, à faculdade, à igreja, um lazer ou a qualquer outro lugar. Entregamos-nos a Deus esperando na sua bondade e misericórdia que é infinita, livrando-nos de todo o mal. A palavra do Senhor está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Jesus Cristo, intercedendo por nós ao Pai, falou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por mais um estudo, por mais uma reflexão, para que eu me firme mais na palavra, para que eu espere mais no Senhor. É muito bom confiar no Senhor, esperar no Senhor e ter a certeza de que você nunca está só, né? Nós somos tentados a passar pelo medo, pelo pânico, né? Mas confia mais no Senhor. Ele vai te livrar sim. Ele vai te livrar desse medo que tem perturbado vocês praticamente todos os dias, né? E tenha certeza, pode ter certeza que você nunca está só, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.